Em meio à tensão, Irã e Estados Unidos se reúnem hoje em Omã para negociar o acordo nuclear. E segundo a agência de notícias Reuters, o encontro começou pouco antes das 5 da manhã, no horário de Brasília. E pouco antes desse encontro, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país entra na diplomacia com olhos abertos e uma memória firme do ano passado. O encontro ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e do envio de reforços militares americanos para a região. E para a gente entender um pouco mais sobre o que vai acontecer nesse encontro, o que está sendo discutido, o que está envolvido nessa discussão, a gente recebe mais uma vez o nosso analista de assuntos internacionais, o Renato Machado. Renato, já quero começar te ouvindo justamente com essa possibilidade de costura desse acordo nuclear. As expectativas, as perspectivas são positivas? Olha, Lívia, eu acho que para hoje a gente não deve esperar muita coisa. E se tiver alguma definição, algum encerramento de negociações hoje, é para pior. É porque é sinal que não deu certo e eles vão desistir e podemos esperar uma ação armada dos Estados Unidos. Mas sim, existe uma expectativa de que possa avançar negociações em relação ao acordo nuclear para o Irã, principalmente porque os aliados dos Estados Unidos na região, os países do Oriente Médio, estão pressionando bastante, porque eles sabem que o Irã dessa vez vai retaliar mais do que fez em relação ao ataque do ano passado, logo depois da guerra entre Irã e Israel. Os Estados Unidos bombardeou as instalações nucleares. O Irã reagiu contra bases americanas, mas foi uma reação um pouco ensaiada, sem grandes prejuízos, com poucos danos para os americanos. Então, dessa vez, há a perspectiva, sim, de que algo possa avançar. Mas vai ter que vencer algumas resistências. Por exemplo, os Estados Unidos vai ter que abrir mão de algumas coisas. O Irã deixou bem claro, e por isso levou as negociações para Omã, pressionou, porque a princípio elas seriam em Istambul, ele quis levar as negociações para Omã porque tem um caráter simbólico. No ano passado, as negociações sobre o programa nuclear iraniano foram em Mascate, foram em Omã. Então, levar para lá tem um simbolismo. Queremos falar de programa nuclear. O Irã não quer falar de mísseis balísticos, porque não pode abrir mão, se não abrir mão de toda a sua soberania, fica totalmente vulnerável a Israel e a outros adversários. E o Irã também não quer falar a ajuda aos chamados proxies, aquelas milícias que atuam, como assim dizer, por procuração, atuam a mando do Irã, que o Irã financia na região. Marco Rubio, essa semana, disse: não podemos falar só de acordo nuclear. Temos que falar desses dois outros assuntos também. Então, tem esse impasse. Hoje, como eu disse, não há grande expectativa de que saia uma decisão, mas pode sair alguns avanços. O Steve Witkoff, o enviado especial do presidente Donald Trump, ele é mestre em falar isso, em mostrar que as negociações estão avançando, mesmo quando às vezes elas estão totalmente paradas, que a gente vê. Isso a gente está vendo em Gaza, isso a gente está vendo nas negociações trilaterais com Rússia e Ucrânia. Então, a perspectiva é de que avance um pouco as negociações por causa dessa pressão dos aliados americanos, mas os dois lados vão ter que ceder um pouco. Renato, olha só, tem mais um assunto para você, porque venceu o prazo do último acordo sobre a produção de armas de destruição em massa pelos Estados Unidos e pela Rússia. As duas maiores potências nucleares do mundo estão em negociação para prolongar o tratado. Além do limite, o acordo prevê que os americanos e os russos possam realizar inspeções para conferir se o tratado está sendo respeitado. Segundo um site dos Estados Unidos, os dois países estão em conversas numa tentativa de estendê-lo por pelo menos mais 6 meses, Renato. Ironia, né, Lúcio? O país que deixa expirar um acordo de restrição de armas nucleares é o mesmo que está lá tentando obter concessões do programa nuclear de um outro país. Mas é isso mesmo. Como você bem disse, existe essa expectativa de que Rússia e Estados Unidos, embora não possam prorrogar o acordo chamado New START, porque ele só podia ser prorrogado uma vez, e que eles mantenham os compromissos por pelo menos 6 meses ou até um ano, até a negociação de um outro acordo. O presidente Donald Trump ele sinalizou um pouco isso numa postagem, falando que precisa de um acordo que seja mais moderno, mais adaptado ao momento atual do mundo. E hoje, em uma conferência do desarmamento da ONU, o representante americano ele pediu um novo acordo,
com Rússia e China. Esse é um dos objetivos